Olá, eu sou MC Martins e eu estou aqui para trazer uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Essa mensagem ela pode não ressoar com todos, mas ela pode ressoar em partes. Por isso eu te convido a ficar nesse vídeo até o final. A mensagem para ti pode estar aqui no início, no meio ou talvez até lá no final. A mensagem ela pode vir como uma palavra, como um gesto, uma imagem. O universo ele se manifesta da melhor maneira para que a informação chegue até nós. Vamos ver o que o universo trouxe hoje de mensagem para ti? Bora para a mesa? Vamos ver aqui então. Para você que está no canal pela primeira vez, esse oráculo é para trazer uma energia para essa leitura. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu posto vídeo 2 vezes na semana. Às vezes 3 e às vezes 1, mas normalmente são 2 vezes a, a, a postagem, eu diria assim, de vídeo. Então, me ajude a fazer com que o canal cresça. Esse é o objetivo principal desse canal, levar mensagens gerais e intuitivas ao maior número de pessoas possível. Ok? Então vamos ver o que o universo traz. Ui! Olha, libertando-me. E a mensagem ela diz: hoje, ao lembrar que Deus está dentro de mim e à minha volta, eu me entrego em suas mãos e recobro a minha paz interior. Eu sei que Deus está providenciando o que é mais benéfico para minha alma. Eu sei que Deus está enviando anjos para me ajudarem a enfrentar quaisquer dificuldades que surjam. Eu me entrego à vontade de Deus, sabendo que o melhor ainda está por vir. Gente, olha que imagem linda. Linda essa imagem. Essa mensagem, ela fala, além da fé, ela me traz o arquétipo do louco, né? Aquele que sabe da sua capacidade, aquele que tem consciência daquilo que precisa levar e aquele que dá o primeiro passo sem medo, sabe? Aquela coisa da coragem, se jogar, e por isso muitas vezes parece uma loucura, mas é quando tu tem fé, quando tu acredita, seja no que for, depois conforme a tua crença, seja em um ser superior, seja em ti mesmo, não importa, né? O importante é que tu tenha fé, que tu acredite. E é claro, para aqueles que são mais, digamos, voltados à religiosidade, né? Acreditar numa força superior, acreditar em Deus é libertador. E outro dia eu assisti uma palestra, porque eu gosto da doutrina espírita e eu leio, acompanho, né, faço o que eu posso, dentro do tempo que eu tenho, eu faço o que eu posso para receber informações, enfim. E eu assisti uma palestra, e essa palestra, uns meses atrás, e ela dizia algo que eu achei bárbaro, né? A questão de que as pessoas, tem gente que diz, porque eu não acredito naquilo que eu não vejo, não acredito naquilo que eu não toco, e ela diz que ama. O amor tu não vê, o amor tu não consegue tocar. Eu falo no sentimento e não por quem tu tem esse sentimento. Todo mundo diz que ama. Isso é acreditar. Amar é acreditar naquilo que tu não vê, naquilo que tu não toca, mas que tu sente. Fé é amor. Vamos para a leitura que ela vai ser babado. Bora para a mesa. Gente, olha. Vamos ver aqui o que nós... Olha, começamos com a roda da fortuna.
Eu disse que essa leitura não vai ser fraca, não. Esse babado aqui vai ser forte. Vamos ver aqui no final do deck. Bom, o que nós temos então para essa leitura é a roda da fortuna. A roda da fortuna é aquela lâmina que nos remete ao... Eu costumo até fazer uma analogia, né, do ciclo da vida, né? O dia a dia, o dia a noite, é o movimento, né? É o ciclo, literalmente, de movimento. E que prepara-se para a mudança. Então, olha que interessante. Libertando-me e me preparando para as mudanças que vão vir. E o enforcado, ele fala daquele momento... Eu vou falar no sentido negativo, né? Que é aquele momento que tu te sente em sacrifício. Mas ele também nos traz essa, digamos, sugestão de buscar olhar para aquela dificuldade, né, por um outro ângulo. Então, eu costumo, inclusive, dizer, né? Quem me acompanha sabe que seguida eu falo que tu aprende no amor ou que tu aprende na dor, e que nas duas são lições. E a gente é que decide como quer aprender. Eu seguido falo sobre a questão da pessoa que vai para a escola, vai para a aula e se esforça, estuda e no dia da prova ela não sofre. E aquela que postergou, sabe, achou que sabia e não estudou, no dia da prova sofre. Só que é um momento de aprendizado, né? A pessoa aprende ou aprende. E aqui a roda da fortuna, que vem falando, né, sobre esses movimentos, sobre esses novos acontecimentos. Então, a sugestão aqui do enforcado é você olhar para essas mudanças, né, talvez para ver de uma outra forma, por um outro ângulo, talvez não seja problema, às vezes. Eu escutei uma frase esses tempos que eu também achei bárbara, e isso também numa palestra que eu assisti há um tempo atrás, e que ela dizia o seguinte, né? Ela diz ali o seguinte: mesmo quando tudo deu errado, que tu acredita que deu errado, amanhã tu vai ver que deu muito certo. É olhar para o problema, olhar para a situação pelos ângulos possíveis. E não só focar no problema, na situação. É olhar para o todo. E às vezes aquilo que parece uma dificuldade hoje, amanhã pode ter sido ela impulsionadora para algo melhor. Vamos voltar para a mesa. Gente, e aqui nós temos a sacerdotisa, né? A sacerdotisa, ela nos traz a questão da fé, do crer, né? Do buscar entender, do estudar, de se autoconhecer, e aquilo que tu não conhece em ti, buscar um conhecimento, estudar para isso, ou algo, ou alguma coisa, ou alguém. Então, é quando você se liberta, é quando você se reconhece uma situação e sabe o que fazer. Você tem essa noção, esse parâmetro. E a imperatriz, ela vem falando do poder, ela vem falando da força e de tudo aquilo que floresce, de tudo aquilo que se manifesta florescendo, crescendo. Tanto que a imperatriz aqui, ela é uma gestante. Então, isso é uma vida se iniciando, é o acreditar que pode
e que vai chegar aonde quer, tu tendo essa noção de que não importa o que apareça, é tu buscar um olhar por mais de um ângulo, e é onde tu encontra a solução daquilo que tu ainda não conhece, daquilo que tu ainda não sabe, buscando. A Imperatriz, ela fala também da fertilidade, né? Então, é uma lâmina que nos remete a tudo que é fértil, a tudo que é prosperidade, a tudo que flui na vida. E aí, a roda da fortuna também traz isso. É o fluir, é o movimento, é o dia e a noite, né? O mundo, a vida, o dia, tudo girando, fluindo. Vamos ver o que mais que nós temos para essa nossa leitura. Gente, já quiseram cair as 3. Olha que interessante. E vamos ver no fundo do deck. Ai, olha só o top, hein? Até agora só o top. Futuro, topo. O que nós temos aqui? O 8 de paus. O 8 de paus é aquela lâmina que vai nos remetendo, né, a, digamos assim, a visibilidade. É tudo aquilo, né, que aparece de uma certa forma, um evento rápido, são coisas rápidas acontecendo, o progresso, as oportunidades, entendeu? Mas cuidando com os planejamentos. E óbvio, né? O 4 de paus fala das celebrações. Olha que interessante a gente falando das mudanças, das novidades, do fluir, né? Da vida, do dia a dia e de chegar ao topo, né? Mesmo diante das dificuldades, buscar um olhar para aquela situação, seja ela boa ou não, ela vai te trazer um aprendizado. E aqui o que ela vai te trazer seriam que as conquistas, as celebrações, as vitórias. Mas para isso nós temos aqui um 5 de copas, né? Que o 5 de copas é aquele momento em que as coisas estão acontecendo e muitas vezes tu fica lamentando as coisas. A gente diria o seguinte, né? Eu gosto muito da analogia dessa lâmina, que é o chorar pelo leite derramado. Enquanto tu foca no leite derramado, tem ainda taças em pé. Só que enquanto tu chora, a fome vai acontecendo, sendo que tu poderia nutrir a tua fome, bebendo o que tem e seguindo para buscar conquistar mais, comprar mais, adquirir mais, ver onde encontrar. Então não é só o lutar, o chorar pelo que se perdeu. E aqui a lâmina, ela fala da pessoa que fica angustiada, a pessoa que fica lamentando por coisas, perdendo, digamos, energia, gastando energia com que já não vale mais a pena. Derramou. Corre buscar mais. Olha o que sobrou. Aproveita o que sobrou. Tira o proveito máximo daquilo ali. Vamos voltar para a mesa. E aí a gente volta à questão, né, que a sacerdotisa traz, que é o autoconhecimento. É a pessoa que busca se conhecer tanto interno como externamente, tá? Então, porque as coisas vão acontecer de forma rápida. Então, não tem que ficar perdendo tempo com essas questões que eu diria que faz, né? Digamos assim, a pessoa
perder tempo com algo que não precisa e que ela tem que o quê? Seguir em frente. E ela seguindo em frente, ela encontra quem? A rainha de ouros, a rainha de pentáculos, né? A rainha de pentáculos, ela é uma a figura de alguém que chega ao topo, que chega ao sucesso, é uma pessoa que tem uma sabedoria para lidar com questões materiais. É uma pessoa generosa, é uma pessoa boa, inteligente, né? Mas há que entender que as coisas aqui, tá? O que aparece aqui, as coisas acontecendo de forma rápida, as comemorações e o sucesso, mas você sim tendo que deixar algumas coisas para trás. Por quê? Porque eu costumo dizer que quando tu ganha a visibilidade, que essa lâmina nos remete a isso, tu chega a ser visto por alguém, a ser notado por alguém, as coisas acontecendo, as coisas fluindo com uma certa velocidade, junto com o teu crescimento, junto com o teu sucesso, junto com o teu progresso, vem o quê? Aí os invejosos, vem aquelas pessoas, aqueles amigos de infância, que só querem, os oportunistas, né? Que só querem se aproveitar daquele teu bom momento. Há que ter cuidado também, porque não é só comemorar. E há situações em que eu digo para vocês porque eu vivi isso. Eu vivi exatamente isso. Que foi, eu comecei a avançar e algumas pessoas do meu ciclo, né, meu ciclo de convivência próxima, começaram a ficar para trás. Só que eu tentei buscar. Eu ficava preocupada, sabe? Eu tentei fazer o que eu pude por essas pessoas. Só que o que aconteceu, eu foquei nas que não estavam afim. Elas não queriam. Elas estavam confortáveis naquele lugar e eu não. Eu sempre busco, sabe, conhecer mais, aprender mais, sabe? Eu tenho sede de vida e de conhecimento. Só que nem todo mundo. E às vezes, para tu seguir em frente, mesmo gostando, mesmo querendo bem, mesmo. Tu tem que entender, a pessoa não quer. Não adianta tu fazer força para trazer, e a pessoa não está interessada. Ela te atrasa, ela te prende, ela não te deixa chegar com mais agilidade aonde tu quer. Então tem um momento que tu precisa soltar. E eu tive que fazer isso. E garanto para você, dói bastante, dói muito. Mas às vezes a gente precisa seguir em frente para chegar aonde a gente quer. Porque não é fácil, não. Vamos continuar? Vamos ver o que mais que nós temos? Vamos para a mesa? Bora? Vamos ver aqui, então. O que mais que nós temos? Aqui veio a Lua, né? A Lua falando dos medos, né? Olha, a Imperatriz outra vez, olha, segunda vez a Imperatriz na mesa. Bom, nessa nossa linha aqui, o que nós temos, né? São os medos, são as inseguranças, sim, que trazem todo o sucesso, toda a vitória, todo, né, o caminho que se faz, que ele não é fácil. A Lua, ela vem falando disso, mas a Lua, se a gente prestar atenção, ela também indica que logo ali tem uma nova fase, um novo ciclo, tem um portal para tu atravessar. E a Lua está iluminando o caminho. Então parece estar escuro, mas se você focar, você passa, você enfrenta esses obstáculos, que é o medo e a insegurança, para você chegar aonde você quer. Olha que interessante,
né? Essa imperatriz olha para frente, mas ela está com todo o corpo virado para o futuro. Esta imperatriz, ela está com o corpo todo voltado para frente, para o hoje, mas o olhar dela é para o futuro. Olha como elas se completam. Olha que interessante isso. Então, a imperatriz, ela vem trazendo a mensagem dela de força, de poder, de fertilidade. Isto é, olha para a tua situação atual por um outro ângulo, por um outro prisma, e tu vai chegar nas comemorações, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, tu também precisa ser rápido, ágil, olhar por vários ângulos e encontrar qual desses ângulos te leva onde tu quer, que é o sucesso, comemoração, ao topo. Mas para isso, há sim que ter coragem, há sim que ter a capacidade de olhar para o todo, porque eu diria que essa ala imperial, né? São aqueles que estão no topo, são aqueles que têm a visão do todo, são os líderes, são aqueles que são as mentes que pensam, que planejam. E aí nós temos quem? O mago, falando desses projetos, falando desses novos projetos. Então, olha que a sacerdotisa, falando daquilo que ainda não está e não pode ser revelado, ainda não é o momento mais... Né? É você estudando, é você buscando conhecimento, e você vai chegar à conclusão de que deixar para trás aquilo que não te traz mais o que tu busca, que é viver, que é ser feliz, que é construir, que é progredir, que é expandir. Então tu tens que deixar sim para trás aquilo que não colabora com aquilo que tu busca. E o mago fala justamente disso, é o transformar. Você não precisa lamentar aquelas pessoas ou aquela situação que não consegue levar para o futuro. Você transforma aquilo em experiência, em conhecimento, em amor, em vivência, né? É o saber transformar. O mago fala do uso da inteligência de transformar os 4 elementos que tu tens na mão. E para quê? Para construir a mudança. E a casa de Deus, a torre, né? Ela fala de mudanças rápidas, mudanças que traz o caos, mas isso é normal. Então, olha que interessante, a imperatriz, a rainha de ouros e a torre. Isto é você chegando aonde tu quer, você encontrando a estabilidade que tu busca, material, mas você tendo que passar por essas transformações e botando... Olha que interessante aqui, ó. Essa lâmina, ela mostra muito claramente o que essa aqui, ó, ao invés de ficar lamentando, aquilo que não te agrega, tira, joga, te liberta. Algumas coisas podem ser até livramento. Não lamente que a pessoa ou aquela situação saiu da tua vida. Às vezes a gente lamenta porque perdeu um emprego, a gente lamenta porque perdeu a pessoa amada, a gente lamenta porque aquele amigo, né, te traiu, enfim, a gente lamenta. Olhar por outro ângulo. Livramento para seguir em frente. Livramento, seguir em frente. Isso é importante. Vamos voltar para a mesa? Opa, eu até botei virado aqui. Vamos ver o que nós temos aqui. Você que já chegou até aqui, aproveita, dá seu like, comenta, compartilha, me ajuda a fazer o canal crescer, que é o objetivo principal desse canal, é levar as mensagens a maior número de pessoas possível. Não custa nada. Coloca o dedinho aí no like.
E esse oráculo é o baralho cigano, ele vem com a função de confirmar que tudo que foi lido até aqui, como eu tenho uma mentoria cigana, Cigana Zaira, aqui caíram muitas, tá? Então eu vou deixá-las aqui. Eu vou pegar essa que apareceu, né? E essa aqui. E a Cigana Zaira, ela é a minha mentora, então ela que me intui, ela que me passa as informações e eu só trago elas aqui. Então, eu trago o baralho cigano, que é para confirmar se tudo que a gente leu, se tudo que a gente viu aqui está realmente de acordo com o que eles querem que a mensagem seja passada. E aí nós temos quem aqui do baralho cigano? O cavaleiro. O cavaleiro é o mensageiro. Né? No baralho cigano, o mensageiro é aquele que traz para a gente a informação. Então, sim, as novidades chegando, as informações chegando, e você tendo que lidar com isso. Então, é algo se aproximando, algo que vem se aproximando, trazendo novidades, boas notícias em movimento. E olha que interessante que ela cai na coluna em que a gente fala isso. As coisas acontecendo, né, os acontecimentos de uma forma muito rápida. Então, o cavaleiro ele veio confirmando aqui. Aqui nós temos o jardim. O jardim, no baralho cigano, é aquela lâmina que fala sobre o teu ambiente, o teu coletivo. E olha que interessante que ela cai justamente no teu atual. É você olhando para a situação, você buscando olhar para essa situação de uma outra forma, né? E a lâmina do Jardim do Baralho Cigano, ele te convida a fazer essa reflexão do que tem à tua volta. Sabe? Saber se o que tem à tua volta está de acordo com o que tu busca, está de acordo com o que tu quer, se a tua popularidade, tu está satisfeito, está satisfeita. E aí nós temos o quê? As nuvens. E as nuvens, ela cai aonde? Em cima da carta do 5 de copas, que é aquele segue em frente, leva só aquilo que importa, não fique só lamentando o leite derramado. As nuvens, ela traz aqui para nós aquilo que é dúvida, aquilo que tem uma certa confusão, eu diria assim, né? Um momento nebuloso, mas que há uma necessidade de clareza. E olha que interessante, a gente falou sobre isso, sobre você estudar, observar, né? Buscar conhecimento e transformar aquilo que parece ser algo difícil, doloroso, transforma, porque a capacidade tu tem e criar essa, eu diria, porque na verdade a gente tem que aprender, né, a fazer do limão não só uma limonada. Do limão sai tanta coisa bacana, sai as caipirinhas famosérrimas no planeta, né? A caipirinha, ela sai torta de limão, ela sai bolo de limão. Então, assim, ó, não é só o azedo do limão, além de fazer suco, essas coisas. Então, é saber jogar o limão no teu colo. Gente, não olha para o limão pelo lado que a maioria não... Eu sou ao contrário, porque no limão eu gosto de qualquer jeito. Eu adoro limão, até comer mesmo, né? Adoro o azedo do limão. Mas é você olhar para as possibilidades que aquele limão te trouxe. Porque aquilo ali pode ser o pontapé inicial. A pessoa que te jogou limão, ela não sabe. Vou contar uma história rápida para vocês. Há alguns anos atrás, uma pessoa tentou me dar uma rasteira, né? E aí, o que eu fiz?
eu fiz exatamente isso. Eu trabalhava ainda, né, na época, trabalhava numa empresa. E aí, né, essa pessoa veio e eu encarei de boa. Eu já era aposentada, então, né, eu tinha, como eu tenho, eu sou uma pessoa que, como eu disse, eu tenho sede de vida, de conhecimento, enfim, e eu tinha outras coisas para fazer, eu saí, fui fazer outras coisas, e, e a empresa fechou. A empresa, antes de fechar, tirou todos os benefícios. A empresa, antes de fechar, reduziu os salários. E quando isso aconteceu, que não demorou muito, a pessoa que me derrubou, né, que achou que eu estava já aqui e ela só desceu. E é exatamente essa história do limão. Vamos voltar para a mesa. Vamos ver aqui qual a mensagem final que nós temos para essa leitura. Esse oráculo aqui, ele vem para trazer aquele abraço apertado, aquele quentinho no coração. Vamos ver que mensagem ele traz para essa leitura, que traga esse quentinho no coração, esse abraço apertado. Não tenha medo de crescer devagar, tenha medo somente de ficar parado. Gente, eu não acredito. Não tenha medo de crescer devagar, tenha medo somente de ficar parado. Amor, o que mais? Perfeito. Para tudo que nós lemos até aqui. Perfeito. Não deixe ninguém te impedir de seguir. Deixe. Corre. Deixa para trás quem não quer te acompanhar. Não lamente. Não tenha medo de crescer, mesmo que devagar. Tenha medo somente de ficar parado. Lindo, bárbaro, fechou. Por hoje é só. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima leitura.